bloco de massa M2 em uma superfície horizontal áspera é conectado a uma bola de massa M1 por uma corda leve sobre uma polia leve sem atrito, como mostra a figura. Nesse caso, quando o problema fala polia leve ou desconsidere a massa da polia, corda leve, é porque isso aí não é levado em consideração no cálculo. Se for levado em consideração, aí o cálculo se torna um pouco mais complicado. Então, desconsidera a massa da polia, a massa da corda, né, basicamente, né, não usa isso aí. Isso aí é um outro assunto que leva isso em consideração. Então tem um bloco M2 e uma bola M1. É bom destacar essa diferença aí. Tá? O problema vai ser, na hora da solução, vai ser importante. Continuando, né? Uma força de módulo F inclinada um ângulo θ com a horizontal é aplicada ao bloco, como mostrado. E o bloco desliza para a direita. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é μk. Determine o módulo da aceleração dos dois corpos. Nesse caso, né, de acordo com o desenho, a gente tem aí uma força aplicada, ela não é horizontal, ela tem uma inclinação θ para cima, aí, né, no caso positivo, se a gente traçar o eixo ali x positivo, e essa força não é grande o suficiente para levantar o bloco. No caso, uma força que ela está inclinada, mas vai puxar o bloco para a direita, né? Então ele vai andar um pouquinho para a direita e vai levantar o bloco M1, a bola M1. Então os dois têm a mesma aceleração, pois estão conectados com uma corda, então a aceleração é a mesma para os dois. Então, encontrando uma aceleração, encontra a outra aceleração. Bem, então a gente tem esse desenho aí, vamos fazer o diagrama de blocos para os dois objetos, tá? Tanto para a bola quanto para o bloco. Tá? A gente tem que fazer o diagrama de força dos dois. Tá, vamos lá. Nesse caso, desenhando aqui, eu vou fazer primeiro para M1. Tá? Para colocar assim, bola, massa M1. Né? Então esse é o primeiro. A gente vai começar por aqui. Vou fazer aqui o eixo XY. Então, a gente tem aqui as forças agindo aqui. Tá? Para cima, eu tenho a tensão na corda, vou chamar de T. E para baixo, eu tenho o peso, que eu vou chamar de M1G. Tá? Aqui para o X a gente não tem movimento, a gente só tem movimento aqui no eixo Y, tá? Considerando a bola. No caso agora do bloco, o bloco tem a massa M2. Eu vou fazer aqui o desenho. Como ele está no plano, a gente desenha, não precisa desenhar nada inclinado, só assim mesmo. Retinho, YX. Esse aqui é mais complicado, né? Então esse aqui, vamos fazer aqui o diagrama de forças. Vou colocar aqui no eixo, deixa eu colocar aqui, no eixo X, a gente vai ter a tensão aqui para trás, que é a mesma tensão daqui. Assim, T. A gente vai ter inclinado aqui, ó, a força F. Inclinação θ. Vou colocar aqui, mudar de cor. No eixo Y a gente vai ter, aqui ficou meio embaçado aqui, de vez em quando a gente perde o foco, mas ajustando. Eu vou ter o P, no caso o M2G, e para cima eu vou ter a normal. Normal. Então a gente tem essa configuração aqui do bloco, né? Ele se movimenta e tem a aceleração A. Vamos lá. O problema pede a aceleração. Então, assim, não existe uma regra. A gente começa, eu começo de uma forma, você pode começar de outra. Se você encontrar uma solução por aí, começa de outra forma. O importante é nós somarmos as forças no eixo X e Y nos dois casos. Então, para esse bloco aqui, eu tenho o somatório das forças no eixo Y, né?
porque eu não tenho movimento no eixo x, só no eixo y. Então aqui, ó, no eixo y eu tenho movimento, então eu tenho m1 vezes a aceleração. Eu poderia colocar a aceleração y? Poderia, mas como essa aceleração aqui é a mesma aceleração desse aqui assim, né? Esse aqui é para cima e esse para a horizontal, para o lado direito, na horizontal para a direita, você poderia colocar assim, a y e a x, só que ficaria confuso. Como a aceleração é a mesma, eu só coloco a, para não confundir. É a mesma aceleração, então o a daqui vai ser o a daqui. Quais são as forças aqui? T menos m1g. T menos m1g é igual a m1a. Observe que eu coloquei m1 positivo porque ele está para cima e o y está positivo também. Então isso é muito importante, tá? Se eu tivesse colocado, se ele tivesse descendo, né, o bloco tivesse, né, caindo aqui, se o movimento fosse o contrário, aí aqui ficaria menos m1a. Mas como é subindo, eu coloco mais m1a, certo? Eu preciso desenvolver isso aqui? Talvez não, porque eu não sei exatamente como que vai ser a equação do outro lado, então eu paro bem aqui mesmo. Só coloco as forças aqui, vou chamar isso aqui de equação 1. Agora vamos fazer as equações para esse aqui, né? Para esse outro. Eu vou pegar uma outra cor aqui, não vai mudar muito, mas vamos lá. Somatório das forças no eixo X. Tá? No eixo X, a gente vai ter, no caso, a força F, só que a componente dela. Tá? Componente X dessa força. Aqui, componente X. Eu vou colocar aqui, tem aceleração, tá? M2A, tá? Aceleração para a direita. E eu vou colocar as componentes aqui, F, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, é cosseno. Então vai ficar F cosseno de θ, e para trás, tensão, menos T, igual M2. Ah, tá, só um detalhe, estava esquecendo. Como tem atrito, foi dado no problema o coeficiente de atrito, que é μk, eu tenho para trás, estava esquecendo desse detalhe aqui, né? Talvez você já tinha ter percebido aí. Como está para lá, aqui para trás tem também a força de atrito. Tá? Força de atrito. E ela está negativa, vou colocar aqui, ó, menos FK, vou colocar assim. FK mais F cosseno. Vai ficar assim, menos FK. Eu estava esquecendo desse detalhe. Então, assim, a gente tem mais essa força aqui. Vamos só desenvolver mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que que... E aqui é M2A. M2A. Então, a mesma aceleração. Tá, aqui eu posso colocar... Deixa eu ver aqui... Mi... Vou colocar aqui menos mi k vezes a normal, mais F cosseno θ, menos T, igual M2A. Pronto. Eu vou chamar isso aqui de equação 2. Paro aqui. Vou somar as forças no eixo Y. No eixo Y, eu tenho... não tem movimento, né? Coloco zero. Então, quais são as forças? Eu tenho para cima, normal. E eu tenho para cima também F seno. Tá? Como está inclinado, tem uma componente dele aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa F seno. Então, é mais F seno de θ. E para baixo, eu tenho M2G, menos M2G, igual a zero. Para que serve isso aqui? Porque aqui, no cálculo da força de atrito, eu tenho a normal, e aqui eu acho a normal. Então, aqui eu isolo a normal. Então, eu vou ter que M2G menos F seno de θ. Opa, tá aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 3. Tá? Então, vamos lá. Vamos substituir primeiro a equação 2 na equação 3, para eliminar aqui a normal. E o que eu vou fazer também é que eu estou procurando a aceleração. Então, eu já isolo essa aceleração aqui. Já vou isolar ela. Então, vamos lá. Vou deixar pelo menos M2A aqui, né? Mas vamos lá. Ó. Substituindo 3
em 2 vai ficar assim, ó, μk vezes normal. E normal é esse aqui tudo, ó. Vou voltando aqui, ó. μk vezes normal, e a normal é esse aqui. Então, eu só substituo onde tem n, todo esse termo aqui, ó. Então, vai ficar assim, menos μk vezes aí, m2g menos f seno θ mais f cosseno θ menos t igual a m2a. Eu já vou trabalhar essa equação porque eu preciso encontrar esse a, que é a aceleração. Ah, mas eu já não encontrei ele já, porque o problema não dá nenhum valor numérico, né? Então, a priori, basta eu isolar o a, isolo o a, e eu já encontro a resposta. A questão toda é que eu tenho que dar minha resposta, isso aqui é uma dica muito importante, eu tenho que dar minha resposta em termos do que foi fornecido no comando. O que foi fornecido no comando? Vou colocar de vermelho. M1, M2, F e θ. E G entra por definição, né? G é 9,8, a gente já conhece o valor. Então eu tenho que dar minha resposta em termos desses valores aqui. Eu tenho eles aqui, tem o coeficiente também, μk. Tá? Eu tenho isso aqui, tenho μk, m2, g, f, seno de θ, cosseno de θ, f, só que tem um t. Esse t aqui, ele não está no comando do problema. Então, eu não posso deixar em termos de t. Eu tenho que dar um jeito de sumir ele. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá para o primeiro e ver que aqui tem um t também. Ó. Então, se aqui tem um t, eu uso ele para eliminar o t dessa equação aqui que eu vou encontrar a resposta. Então, eu isolo t na equação 1. Isolar t, que é a tensão, em 1. Então, vai ficar assim, ó. T é igual a M1A mais M1G. Então, isolei o T. Vou chamar isso aqui de 4. Agora eu vou substituir 4 em... vamos lá. Vou chamar isso aqui de 4, vou chamar isso aqui de 5. Fica melhor assim, né? Só para ficar organizado. Essa de 4, essa de 5. Eu substituir 5 em 4. Vai ficar assim. Então, substituir essa aqui. Então, vai ficar menos μk m2g menos f seno θ mais f cosseno θ menos t, que é tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar m1a mais m1g, tudo isso igual a m2a. Começou a aparecer alguma coisa aqui, né? Então, já parece que, apesar da conta ter ficado grande, né, já eliminei o t. Então, aqui é basicamente organizar os termos e isolar o a. É o que falta fazer aqui. Vamos lá, o que eu vou fazer? Primeiro, não tem necessidade de eu multiplicar esse μk aqui. Eu posso deixar ele aqui com esse termo aqui todinho, tá? Só o que eu estou observando é esse M1A que eu tenho que passar para junto desse outro M2A aqui, ó. Então, menos M1A vai passar para o outro lado, mais M1A. Então, vai ficar assim, ó, eu vou colocar todo mundo aqui, ó, menos μk, M2G, menos F seno θ, mais F cosseno θ, menos M1G, igual a M1A mais M2A. Vai ficar assim. Tá? Eu estou observando do lado de cá que eu posso manter isso do jeito que está aqui, ou eu posso também multiplicar os termos, esse termo aqui do μk, e colocar o F em evidência e o G em evidência. Ficaria legal também. Pode ser que sim. Então, eu vou só trocar de lado, tá? Eu vou inverter os lados. Eu vou passar M1A mais M2A para o lado de cá e tudo isso aqui para o lado de lá. Então, vai ficar assim, ó, M1 mais M2 que multiplica A. Vai
Só inverter os lados, nada demais. E aqui eu vou multiplicar, eu vou colocar em evidência o F e o G. Então, vamos lá, para não se perder. Não muda nada, não troca sinal nada não, viu? Só estou trocando, invertendo os lados, então não precisa trocar sinal não. Vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui F, colocar o F primeiro. Cosseno θ menos μk, tem um μk aqui, menos μk seno θ. Vai ficar assim. Que esse μk multiplica aqui, vai ficar mais na verdade, né? Mais μk, ó, menos μk vezes f seno vai ficar mais μk seno θ. Então vai ficar assim. E o g vai ficar o menos m2, eu vou colocar o menos aqui em evidência. Vai ficar g, que multiplica, menos, vai ficar μk, vai ficar assim, m1 mais μk m2. Eu fiz direto, mas não é complicado. É só você multiplicar esses termos aqui e depois colocar em evidência. Fica dessa forma, né? M2. E agora eu só isolo a aceleração, né? Então, para ficar mais organizado, eu vou colocar o F do lado de cá e o G do lado de cá. Vai ficar assim. Cosseno θ mais μk seno θ, multiplicando o F, menos M1 mais μk M2 G, todo mundo dividido por M1 mais M2. Vai ficar assim. É uma resposta que não tem um valor numérico, tá? Mas se a gente for fazer uma análise dela, dá para a gente pelo menos deduzir se ela está certa ou está errada. Como assim? Tá, vamos lá. Vamos imaginar que não tem atrito. Não tem atrito. Então, some esse termo. Só que aí a gente não fez nenhum exemplo anterior com a força inclinada, né? Se a gente for olhar um exemplo anterior que a gente fez, né, nós poderíamos comparar da seguinte maneira. Eu não sei se foi feito algum exemplo, mas se a gente desconsiderar o atrito, a gente vai cair numa resposta igualzinho, né, se a gente fizer a conta sem atrito. Teria que comparar com o exemplo anterior, mas eu realmente não me lembro se foi feito. Tem também uma comparação com uma força sem ser inclinada. Tá? Se a força for paralela, então o ângulo é de 0 grau, né? Então cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, então soma esse termo aqui, fica 1 aqui vezes f, né? E aí sobra o μk somente aqui. Então tem alguns testes que a gente pode fazer, mas teria que ser comparado com um exemplo sem o atrito, um exemplo com a força retinha, ou um exemplo sem a força. Tá? Poderíamos tirar a força, aí zera todo mundo aqui, tirar o atrito, zera esse termo aqui, sobra só M1G sobre M1 mais M2. Tá? Se nós tirarmos a força e tirarmos o atrito, aí sim a gente cai numa resposta de um exemplo anterior, que no caso aparece só M1G sobre M1 mais M2, tá? E negativo, porque o bloco vai estar puxando, né? O M1 vai estar puxando o M2. Sem atrito ele puxa, né? E sem a força também tá lá, ele vai realmente puxar. Infelizmente eu não preparei os outros exemplos aqui para mostrar, mas você pode fazer esse tipo de análise para ter certeza se a sua resposta está certa. De qualquer maneira, né, recapitulando aqui o problema, é um problema que parece ser complicado, difícil, mas se você aplicar a lei de Newton certinho, o somatório das forças, e fazer as substituições corretas e tudo mais, prestando atenção nos detalhes, dos sinais, não tem erro, tá? A resposta sai do problema. Como não é um valor numérico, né, mas é uma resposta que dá para ser analisada também, tirar algumas conclusões dela.